Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Samuel, capítulo 17. Mobilizaram os filisteus as suas tropas para a guerra e concentraram-se em Soco de Judá. Acamparam entre Soco e Azeca, em Afes-Domim. Saul e os israelitas mobilizaram-se de seu lado e acompanharam no vale do Terebinto, pondo-se em linha de combate contra os filisteus. Estes estavam no lado da montanha e Israel na colina de fronte. O vale os separava. Saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cujo talhe era de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Tinha perneiras de bronze e um dardo de bronze entre os ombros. O cabo de sua lança era como um cilindro de um tear e sua ponta de ferro pesava 600 siclos. Um escudeiro o precedia. Apresentaram-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: por que viestes dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu e vós escravos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e me matar, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, então sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E ajuntou: lanço hoje este desafio ao exército de Israel. Dai-me um homem para lutarmos juntos. Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu e ficaram consternados, cheios de medo. Ora, Davi era um dos 8 filhos de um efrateu, de Belém de Judá, chamado Jessé. Já idoso no tempo de Saul, seus 3 filhos mais velhos tinham seguido Saul na guerra. Chamavam-se o primogênito Eliabe, Abinadab, o segundo, e o terceiro Osama. Davi era o mais novo, os 3 mais velhos estavam com Saul. Davi ora ia ao acampamento de Saul, ora voltava para apacentar o rebanho de seu pai em Belém. O filisteu aproximava-se pela manhã e pela tarde, e isso por 40 dias seguidos. Um dia disse Jessé ao seu filho Davi: toma para teus irmãos um éfa de grão torrado e estes 10 pães, e apressa-te a levá-los aos teus irmãos no acampamento. Entrega esses 10 queijos ao chefe dos 1000. Informa-te se teus irmãos vão bem e traz algo de sua parte como prova. Eles estavam com Saul, todos os homens de Israel, no vale de Terebinto, em guerra com os filisteus. No dia seguinte, pela manhã, Davi, confiando o rebanho a um pastor, tomou sua bagagem e partiu, como lhe ordenara Jessé. Chegou ao acampamento no momento em que saiu o exército para a batalha, levantando o grito de guerra. Israel e os filisteus puseram-se em linha de combate, tropa contra tropa. Davi entregou sua carga ao guarda das bagagens e correu às fileiras para informar-se de seus irmãos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu, Golias de Gate, avançou para fora das fileiras do seu exército, preferindo o mesmo desafio como nos dias precedentes,
de modo que Davi podia ouvi-lo. Todo Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Vedes, dizia eles, esse homem que avança, ele vem insultar Israel, aquele que o matar, o rei o cumulará de favores e lhe dará sua filha e isentará de impostos em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou aos que estavam perto dele: que será feito àquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército de Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: isto será feito a quem o ferir. Eliabe, seu irmão mais velho, ouvindo-o falar assim, encolerizou-se. Porque viestes aqui? Com quem deixaste tuas ovelhas no deserto? Conheço a tua pretensão e a tua má índole. Foi para ver a batalha que vieste? Que fiz eu de mal? Disse Davi. Nada mais fiz que uma simples pergunta. E afastou-se de seu irmão, indo perguntar a outros, dos quais obteve sempre as mesmas respostas. As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou vir à sua presença. Davi disse-lhe: ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo? Tu? Exclamou o rei. Não é possível. Não passas de um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão ou um urso roubar uma ovelha do rebanho, eu perseguia e o matava, tirando-lhe a ovelha da boca, e se ele se levantasse contra mim, agarrava-o pela goela e estrangulava-o. Assim como teu servo matou o leão e o urso, assim fará ele a esse filisteu incircunciso, que insultou os exércitos de Deus vivo. O Senhor acrescentou: que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará também das mãos desse filisteu. Vai, disse Saul a Davi, que o Senhor esteja contigo. O rei vestiu Davi com a sua armadura, pôs-lhe na sua cabeça um capacete de bronze e armou de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada, mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi. Mediu com os olhos e, vendo que era jovem, loiro e delicado aspecto, desprezou. Disse-lhe: sou eu alguém cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que te insultasse. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar tua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves do céu e os animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel, e toda esta multidão saberá que não é com a espada
nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Pôs a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrando-lhe na fronte, e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Os homens de Israel e de Judá levantaram-se então, soltando gritos de guerra, e perseguiram os inimigos até a entrada de Gate, até as portas de Aracom. Os cadáveres dos filisteus juntavam o caminho desde Seraim até Gate e até Acarom. Voltando da perseguição, os israelitas saquearam o acampamento dos inimigos. Davi tomou a cabeça do filisteu e mandou levá-la para Jerusalém. Conservou, porém, em sua própria tenda a armadura de Golias. Quando Saul viu Davi partir ao encontro filisteu, disse a Abner, seu general: de quem é filho esse jovem Abner? Por tua vida, ó rei, respondeu Abner. Não o sei, disse-lhe o rei. Informa-te, pois, de quem é filho esse jovem. E quando voltou Davi, depois de ter matado o filisteu, levou Abner à presença de Saul, tendo ainda na mão a cabeça de Golias. Saul perguntou-lhe: quem é o teu pai, ó jovem? Eu sou filho de Jessé de Belém, teu servo. Respondeu Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Davi. Quando pensamos em Davi, logo nos vem à mente que ele era pastor, poeta, matador de gigante, rei e antepassado de Jesus. Em resumo, um dos maiores homens do Antigo Testamento. Mas existe uma outra relação junto a esta: traidor, mentiroso, adúltero e assassino. A primeira lista fornece as qualidades que todos nós gostaríamos de ter. A segunda, as que poderiam ser reais ao nosso respeito. A Bíblia não faz esforço algum para esconder os fracassos de Davi. Ele ainda é lembrado e respeitado por seu coração voltado para Deus. Quando aprendemos que compartilhamos mais dos fracassos de Davi do que de suas grandezas, deveríamos ficar curiosos para descobrir o motivo pelo qual o Senhor se refere a ele como homem segundo o meu coração, como está em Atos 13, versículo 22. Davi, apesar de suas fraquezas, possuía uma fé inabalável na fiel e perdoadora natureza de Deus. Foi um homem que viveu com grande prazer. Ele pecou, mas foi rápido em confessar suas transgressões. Suas confissões eram de coração e seu arrependimento genuíno. Nunca negligenciou o perdão de Deus ou tornou a sua bênção como uma concessão. Em troca, o Senhor nunca lhe negou o seu perdão, as retribuições de suas ações. Davi experimentou a alegria do perdão mesmo quando teve que sofrer as consequências de seus pecados. Nossa tendência é inverter os papéis. Na maioria das vezes, preferimos evitar as consequências e experimentar o perdão. Embora tenha cometido grande pecado, Davi deliberadamente não repetiu o mesmo erro. Ele aprendeu com suas falhas porque aceitou o sofrimento que essa o trouxeram com frequência.
Parece que não aprendemos com nossos enganos ou com nossas consequências resultantes, com as nossas consequências resultantes deles. Quais mudanças seria necessária para que Deus encontrasse esse tipo de obediência em você? Bem, ele foi o maior rei de Israel, antepassado de Jesus Cristo, citado na galeria dos heróis da fé no capítulo 11, descrito por Deus como homem segundo o próprio coração de Deus. As fraquezas dele: adultério com Batseba, planejou o assassinato de Urias, marido de Batseba, desobedeceu a Deus e, ao realizar a contagem do povo, não lidou decisivamente com os pecados de seus filhos. A disposição para admitir honestamente os nossos erros é o primeiro passo para lidar com eles. O perdão não remove as consequências do pecado. Deus deseja nossa total confiança, que é a adoração. Nos dias do Êxodo, a maior parte dos israelitas tinha medo de entrar em Canaã por causa dos gigantes que habitavam lá, como está em Números 13, 32 a 33. O rei Og de Bazã precisava de uma cama de aproximadamente 4 metros de comprimento, Deuteronômio 3:11. Agora Golias, que media mais de 2,70 m de altura, zombava dos soldados de Israel e parecia invencível aos seus olhos. Saul, o mais alto dos israelitas, ficou preocupado porque era o melhor candidato para lutar com o gigante. Aos olhos de Deus, porém, Golias não era diferente dos demais homens. Um exército, para evitar o alto custo da Betânia, costumava colocar seus guerreiros mais fortes para lutar contra o melhor ou preparado do inimigo. Isso evitava grande matança, porque o vencedor de luta era considerado vitorioso de batalha. Golias tinha vantagem definida contra Davi, do ponto de vista humano, mas o gigante não percebeu que, ao lutar com aquele jovem, também tinha que batalhar contra Deus. Porque isso continuaria por 40 dias sem que um lado atacasse o outro. Eles estavam acampados em lados opostos de um vale com paredes íngremes. Qualquer um que se aventurasse o vale abaixo ou subisse os íngremes penhascos estaria em desvantagem no princípio da batalha e provavelmente sofreria grandes baixas. Cada lado aguardava o ataque do outro. Como faz a diferença a expectativa? A maior parte dos espectadores via apenas um gigante. Davi, porém, contemplava um homem mortal que desafiava o Todo-Poderoso. Sabia que não estaria só ao enfrentar Golias. O Senhor lutaria por ele. Olhou por sua situação do ponto de vista divino. Visualizar situações impossíveis do ponto de vista divino ajuda-nos a colocar em perspectiva os grandes problemas. Uma vez que conseguimos enxergar com clareza, podemos lutar de forma mais eficaz. A crítica não pode impedir Davi. Enquanto o resto do exército se esquivava, ele conhecia a importância de uma atitude tomada com Deus para lutar por ele. Não havia motivo para esperar. O povo pode tentar desencorajar você com comentários negativos ou
escárnios, mas continue a fazer o que sabe ser o certo. Ao fazer o que é correto, agradará a Deus, cuja opinião é mais importante. Embora Davi tenha tocado a harpa muitas vezes para aliviar a depressão de Saul, a pergunta do rei feita a Abner parece demonstrar que ele não conhecia bem o filho de Jessé. Talvez porque, caso fosse bem-sucedido, o jovem casar-se-ia com a sua filha, como está no capítulo 17, versículo 25. Saul queria conhecer melhor sua família, ou a instável condição mental do rei, como está no capítulo 16, versículo 14, pode tê-lo impedido de reconhecer Davi. Então, que nosso Deus Todo-Poderoso possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.